Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem vai ouvir essa live depois. Hoje nós vamos falar sobre é possível educar sem gritos? Vamos chegando para a gente começar nossa live de hoje. Vamos que vamos. Deixa eu enviar uns aqui. Pronto! Ei, Úrsula! Boa noite, gente! Olha, nossa live de hoje é possível educar sem gritos? E eu sei, né, que essa é uma preocupação de muitos pais. Quem nunca, né, gritou com o próprio filho? Pode até ser que tem pessoas que não gritaram, mas eu confesso que eu já gritei. E não foi fácil, mas eu realmente gritei sim. Então vamos conversar sobre isso? É possível educar sem gritos? Quem tiver aí, se puder enviar, por favor, esse vídeo para alguma mãe, para algum pai que gostaria de saber sobre o assunto, eu agradeço. Assim, outras pessoas também podem ficar sabendo mais sobre isso. Boa noite a todas vocês. Então, vamos falar sobre é possível gritar sem gritos? Você acha que é possível? Você acha que é possível educar o seu filho, cuidar de uma criança sem gritar com ela? Ou você acha que isso é algo impossível, que o grito sai sem você perceber? Quando aconteceu, quando você percebeu, você já gritou? Às vezes eu percebo, né, que em algumas famílias é tão natural lidar com a criança gritando. Às vezes alguns pais eles já conversam com os filhos gritando. Na verdade, eu conheço famílias que até eles já adultos, né? Os filhos já são adultos e a forma de comunicação é só por meio de gritos. É uma forma agressiva de falar o tempo todo. Você já passou por isso? Você conhece alguém assim nessa situação? Bom, então para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Isabela Oliveira, sou psicóloga e orientadora de pais, sou também consteladora familiar. E eu trabalho ajudando as famílias, né? Ajudando os pais a lidarem com os filhos nesse processo todo aí de educação. Tem o programa Mães Consciente, né? Onde eu ajudo as mães a lidarem aí com a maternidade, porque é uma transformação total, né? O processo, né? O maternar, ele possibilita tantas coisas pra gente, então eu sei que muitas vezes ficamos assim perdidas. Boa noite. Tudo bem, Nai? Vai lá atender. Boa noite, tá tudo certo. Gente, boa noite então para quem tá chegando agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre se é possível educar sem gritos. Você que tá aí, você acha que é possível? Vai respondendo aí, você acha que é possível educar sem gritos ou você acha que é difícil pra caramba, que não existe essa possibilidade, que isso é negócio de psicólogo parental, de quem trabalha aí falando, né, entre pais e filhos, você acha que é algo que não existe? O que vocês acham? Vão colocando aí. Enquanto vocês colocam, eu pergunto outra coisa aí pra você também. Você já gritou com seu filho? Você já percebeu que em algum momento o grito saiu sem que você percebesse? Já aconteceu isso com você aí na sua casa? De você, quando perceber, você já tá gritando, na hora de pedir alguma coisa você já tá gritando, se a criança errou você já tá gritando. Já percebeu? Já aconteceu isso aí? Bom, então, gente, o grito, né, infelizmente ele faz parte, né, muitas famílias trabalham com o grito, muitos pais, muitos professores, né, muitos educadores. É como se, já que é uma criança, eu posso fazer do jeito que eu quero, eu posso gritar, eu posso fazer da forma que sair de mim, né? Porque, na verdade, gente, educar é transbordar o que temos dentro de nós. Então, a gente transborda aquilo que tem dentro de nós. Então, quando a gente grita, é porque a gente está gritando por dentro também, né? Tem pessoas tem pais, né, que não batem, mas que gritam. Então, a gente tem aí infinitas situações, né, onde muitas vezes o grito sai. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Primeiro, eu quero falar uma coisa para vocês. Sempre, a forma como fomos criados, ela vai interferir muito na forma como a gente é hoje enquanto pai e mãe. E às vezes a gente fica pensando, né, que ser pai e mãe é algo fácil, é só seguir os desejos, é só seguir as vontades, mas às vezes nós somos tomados, né, por alguns sentimentos que a gente nem compreende. Muitas vezes, na hora de educar os nossos filhos, acontece, né, que nós somos levados por sentimentos que a gente ainda nem olhou, que a gente ainda nem entende, que a gente ainda nem sabe o porquê daqueles sentimentos estarem ali. E por isso é importante a gente, ao exercer a nossa paternidade, a gente poder olhar para algumas coisas. Por exemplo, ser pai e mãe é dar a vida a um filho.
você colocou esse filho, você permitiu que ele nascesse, você se tornou pai, você se tornou mãe. Mas nem todo mundo tem disponibilidade para exercer a paternidade e exercer a maternidade. E quando a gente vai exercer a nossa maternidade, a gente percebe, né, que às vezes a gente trava em alguma situação, que às vezes algo fica mais complicado pra gente, que algo fica mais difícil pra gente. Quando a gente de fato vai exercer a nossa parentalidade, a nossa forma de ser pai, a nossa forma de ser mãe, aí que a gente percebe que existem sim alguns fatos, né, que acabam impedindo a gente de conseguir se relacionar melhor com os nossos filhos. E quando a gente consegue, né, construir um bom relacionamento com os nossos filhos, a gente consegue construir uma vida melhor para eles. Na verdade, quando a gente cuida melhor dos nossos relacionamentos, a gente cuida melhor do relacionamento dos nossos filhos. E já que nós estamos falando, né, sobre por que gritamos, Eliana, o porquê gritamos, né, a gente precisa saber que muitas vezes quando o grito sai é porque se ele saiu dessa forma, se ele gritou, é porque talvez aí dentro de você tem um monte de sentimentos, um monte de situações que você não está conseguindo lidar. E na hora que sai desse jeito, sabe? Sai como se fosse assim uma explosão, porque o grito ele não é uma explosão. Sai daqui, para com isso, não sei o quê. Parece que é o momento assim que a gente libera aquilo que tem dentro de nós. E aí a gente fica pensando também que a gente tem o direito de fazer isso com uma criança, né? Porque não é com qualquer pessoa que a gente grita. Não é com qualquer um que a gente faz isso. Então, por isso que a gente precisa entender que, muitas vezes, os nossos filhos, eles veem também um lado muito difícil nosso. Um lado, às vezes, agressivo, um lado que, às vezes, a gente nem conhecia em nós mesmos, um lado que, às vezes, abusa, um lado que, às vezes, é difícil pra gente engolir. Mas os nossos filhos, muitas vezes, se deparam com esse nosso lado. Sabe por quê? Porque educar não é só lidar com a amorosidade. Educar não é só amor. Quando você tem um filho, você não sente só amor por ele. Infelizmente não, né? Porque a gente convive o tempo todo. Então os nossos filhos, muitas vezes, no nosso relacionamento com eles, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente frustração. E aí a gente precisa pensar naquele pai, naquela mãe que a gente gostaria de ser. Porque assim, antes de ser pai e mãe, a gente tem algumas ideias sobre isso, né? Então assim, meu filho não vai dar show na rua, meu filho vai comer tudo que tem no prato, meu filho vai dormir na cama dele, não vai dormir na minha cama jamais. Enfim, a gente vai definindo aí várias coisas, né, em relação ao filho. Eu vou ser aquela mãe que bate, ou eu vou ser aquela mãe que não bate, eu vou ser aquela mãe que grita mesmo e dá barraco, eu não vou ser esse tipo de mãe de jeito nenhum. Eu vou ser o pai que leva pra ir ver futebol, que leva pra ir no balé, que leva pra ir pra escola, ou eu não vou ser esse tipo de pai. Eu vou ser o pai que coloca comida dentro de casa, não, eu vou ser o pai mais próximo do meu filho. Enfim, a gente já começa, né, antes mesmo de exercer a nossa maternidade, a nossa paternidade, antes que esse filho chegue ao mundo de fato ali nos nossos braços, a gente já começa a ter, assim, algumas ideias, algumas expectativas de como que vai ser esse processo, né, tanto em relação aos nossos filhos, quanto em relação à nossa postura. E aí quando o filho vem, aí que as coisas começam a acontecer. Porque a gente percebe que não é tão simples da forma como a gente achou que ia ser. Que não é tão fácil de fazer as escolhas e os comportamentos da forma como a gente achou que ia ser. E sabe por que a gente pensa isso? Porque na nossa relação com os nossos filhos, nós somos muito levados também pela nossa emoção. Antes a gente pensava só de uma forma racional, né? Antes de ser pais, apenas de uma forma racional. O correto pra mim é isso, então vai ser assim. Isso pra mim é errado, então isso não vai acontecer, eu não vou permitir. Mas no relacionar com os filhos, a gente percebe que não é só o racional que está envolvido. Muito pelo contrário, as nossas emoções, elas tomam conta. Então sempre cuidar das nossas emoções é sempre o caminho pra gente. Pra quem tá ouvindo aí, tá fazendo sentido? Me responde aí, vocês já gritaram com o filho de vocês? Vocês acham que é possível educar sem filhos? Então coloca assim, eu gritei, eu não gritei. É possível educar educar sem gritos ou não é possível educar sem gritos, tá bom? Eu preparei aqui um resuminho pra vocês, pra gente poder conversar sobre isso. E vocês podem colocar também as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou respondendo aqui durante a live, tá bom? Se tiver alguém que você gostaria de convidar, que você acha importante a pessoa ouvir esse conteúdo, né? Saber desse conteúdo, você vai colocando aí, tá bom? A Vanessa colocou, eu grito muito.
Vanessa, eu sei que muitas vezes a gente grita, né? Não sei se você estava aqui bem no início, eu já gritei com a minha filha também. E deixa eu te contar uma coisa, quando eu gritei com ela, eu percebi, nossa, gente, ela levou tanto susto, mas tanto susto, que na hora que eu olhei para os olhinhos dela e vi, eu falei, gente, um filho não deve olhar para o pai, para a mãe desse jeito, um filho não deve ter essa emoção. Ela era bem menorzinha, ela não falava ainda, então assim, falava pouca coisa. Um filho não deve ter esse tipo de sentimento em relação ao pai. E aí eu percebi que eu tava, né, saindo do meu controle e deixando aquilo tomar conta. Então eu também já gritei muito, Vanessa. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sabe? A gente precisa entender mais sobre os motivos que nos levam a gritar com os nossos filhos. E assim, não é bem uma decisão, a partir de hoje eu não grito, não é só isso. Porque o nosso processo de transformação, né, de nos conhecer é um processo, de lidar com os nossos filhos é um processo, é uma caminhada, e a gente precisa respeitar isso, e a gente precisa entender isso também. Vanessa colocou, eu fico muito nervosa e começo a gritar. Então você já sabe, Vanessa, que quando você tá nervosa, você grita. E isso é um sinal importante, né? Então, quando você perceber esse nervosismo chegando, você vai cuidar de você e não vai se relacionar. Eu gosto de dizer o seguinte, que o ideal, né, é a gente sempre poder relacionar com os nossos filhos, entregando sempre o nosso melhor. A gente não deveria se comunicar com eles, a gente não deveria se relacionar com eles enquanto a gente não tivesse preparado para lhe dar o nosso melhor. Só que a vida não é só feita, né, de amores, existem infinitas situações e na relação com eles a gente vai ter outros sentimentos que não são tão legais de sentir, mas são sentimentos que fazem parte. Então a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir frustração. E às vezes a criança não vai esperar, né, o nosso filho criança, o adolescente, o adulto que seja, não vai esperar a gente estar na nossa fase lá de paz e amor para de repente fazer algo que nos deixe irritado. A criança não vai esperar, mamãe, deixa eu esperar você ficar boa pra eu falar que eu não vou fazer o dever de casa, ou que eu não quero tomar banho, ou que eu não quero ir pra escola, ou que eu quero sair hoje com os meus amigos e se você disser que não, não tem problema que eu vou, sei lá, pular a janela e vou sair. Eles não esperam. A vida não dá uma pausa pra gente respirar e pra continuar. A vida acontece e a gente precisa ir se adaptando e se relacionando, né, em meio a tudo isso aí, em meio a tudo que acontece, das coisas da forma que são. Então a gente não tem essa pausa, a vida não dá uma pausa para que a gente esteja bem. Os nossos filhos não pensam, não vou aprontar hoje porque minha mãe não tá bem. Na verdade eles não pensam, hoje eu vou aprontar. Às vezes acontece, né? Às vezes algo que a gente nem imaginava, a gente achava que daria tudo certo, de repente vai lá e aconteceu alguma coisa e você ficou aí irritada com seu filho. Então a gente precisa também aprender a se relacionar, a se relacionar, né, com os nossos filhos, independente das nossas emoções. Então a gente vai cuidar das nossas emoções para então conseguir lidar com os nossos filhos. E Eliana colocou, os pais precisam meditar muito, adultos que criam são referências. Eliana, perfeito. A meditação, gente, ela é realmente assim um caminho lindo, não é, Eliana? Meditar, gente, nossa, eu acho assim que se todas as pessoas meditassem, o mundo seria muito melhor. Porque quando a gente medita, a gente entra em conexão com a gente mesma, a gente entra em conexão com a nossa verdade, a gente pode ter insights, intuições, informações, a gente acalma o nosso corpo, a gente prepara o nosso corpo, a gente cuida de nós. Então, né, não é à toa que se estuda muito hoje, né, atenção plena, isso é muito importante mesmo. A Carla colocou, eu gritei, mas acredito que sim, não só seja possível como é a melhor forma, com disciplina e limites, mas também com afeto. Esse equilíbrio é fundamental, os extremos são sempre ruins. É isso mesmo, né? A criança aprende pelo exemplo. E quando a gente, né, Carla, quando a gente consegue cuidar disso, né, quando a gente consegue cuidar de uma educação mais respeitosa, né, porque quando a gente grita, né, a gente às vezes acha que a gente tem um direito, simplesmente tem o direito de gritar com os nossos filhos só porque eles são filhos, eles são pequenos. Os nossos filhos sempre vão ser pequenos diante de nós, mas isso não significa que pra gente pedir a colaboração deles precisa de grito. Se tá na base do grito é porque não tá legal, porque tá um relacionamento muito abusivo, tá um relacionamento não tá respeitoso. E a gente consegue sim, né? A Carla colocando aí que ela acredita que é possível educar sem gritos. Eu também acredito, né, Carla? Não sei se você tava no início, eu também já gritei com a minha filha. Não sinto nenhum orgulho disso, mas acontece, né? Aconteceu.
Naquele momento eu não estava preparada, eu não soube como lidar. E aí, às vezes, sabe, quando a gente tem uma explosão, quando a gente percebe que algo saiu do nosso controle, do nosso limite, é também uma oportunidade que a gente tem de olhar para nós. Quando eu gritei, eu falei, opa, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô gritando com uma criança pequena desse jeito, o que tá acontecendo comigo? Eu não grito com os outros, por que eu vou gritar com ela? Então, naquele momento, né, claro que eu me senti mal, mas naquele momento eu precisei me responsabilizar por aquilo que era meu. Tá, se eu gritei, então por que aconteceu? O que saiu, né, do que eu esperava? O que aconteceu que eu gritei? Por que eu gritei? E vocês que estão aqui, né, me assistindo, fazer essas perguntas para nós mesmos é uma forma da gente conseguir lidar, sabe? Nesse relacionamento. É entender por que aquilo aconteceu. Por que eu me comportei daquela forma? Por que eu precisei gritar? Será que naquele momento que eu gritei eu estava passando por um momento de muito estresse, eu não dei conta de controlar? Será que já tinha algo ali que estava me machucando e eu ainda não tinha falado sobre aquilo, eu não tinha colocado aquilo para fora e aquela oportunidade, aquele comportamento ali do meu filho foi a possibilidade, a solução que eu encontrei para colocar para fora? Então a gente precisa pensar, né, que quando a gente grita com os nossos filhos, a gente precisa olhar para nós mesmas. Tá, por que isso aconteceu? Você precisa entender, a Simone está perguntando, qual o primeiro passo para não gritar? Simone, a gente precisa primeiro entender por que a gente está gritando. Muitos de nós, né, a gente foi educado assim, começou a chorar, menino, os pais pegam um chinelo, ou uma correia, ou uma vara, ou sei lá o quê. Eu vou te dar motivos para você chorar de verdade. Não era assim? Não sei se com vocês foi. Comigo foi. A maioria de nós foi assim. A gente ouvia isso, né? Eu vou te dar motivo para você chorar de verdade. Cala a boca que agora eu tô vendo o jornal, você não pode falar. A gente foi aprendendo muitas vezes, né, que as crianças não tinham vez, que as crianças não tinham voz, que a gente não podia expressar nossa opinião, que a gente não podia nem sentir. Ah, você não tá triste nada, que bobeira. Sério que você vai ficar triste por causa disso, por causa desse brinquedo que quebrou? Você vai ficar triste porque seu lápis preferido sumiu? Procura outro, usa outro. Você vai ficar triste por causa disso que aconteceu? Faz de outra forma. Então, claro que, sempre gosto de dizer, é sempre importante, porque tem sempre gente nova aqui. Nossos pais nos deram o que era possível para eles e o melhor deles. Ainda que, talvez, de alguns pais, o melhor para eles fosse simplesmente deixar com que o filho nascesse e não exercer a maternidade, não exercer a paternidade. Os nossos pais fizeram o que era possível para eles. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer diferente. Hoje, nós temos mais recursos. Hoje, nós estudamos mais, né? Vocês estão aqui vendo uma live. Nossos pais não tiveram essa oportunidade. Os nossos pais foram criados, né, da forma que foi possível pelos pais deles e nos criaram da forma que foi possível para eles. A gente não tá aqui para punir ninguém, nossa, jamais, longe da gente ficar culpando os nossos pais pelo que nos acontece, porque nós somos adultos. O adulto cuida de si, não responsabiliza ninguém. Você se responsabiliza pela sua parte e você caminha. Então, ó, é importante a gente saber disso. Mas a nossa relação com os nossos pais, a nossa forma de lidar com eles interfere sim, na verdade afeta e diz muito de como será a nossa relação. As nossas relações, na verdade, com as outras pessoas. Não só com amigos, não só com parceiros e parceiras, mas diretamente a nossa relação com os nossos filhos. Então a gente precisa, Simone, entender de onde que vem isso, sabe? Por que você gritou? Você precisa ser curiosa com você mesmo, sabe? A gente precisa procurar entender o que tá gritando dentro de nós que a gente não tá dando conta de expor e a gente aproveita, claro que sem perceber, mas a gente aproveita dos nossos filhos que são pequenos para poder vomitar neles as nossas dificuldades. Eu sei que às vezes assim fica pesado. A gente não faz por mal, a gente faz muitas vezes por falta de conhecimento. Então, a partir de hoje, a gente tem a oportunidade, você já sabendo dessa informação, você pode perceber o que está explodindo, perceber o que está saindo do seu controle, comece a perceber, opa, então eu não estou pronta para me relacionar, deixa eu dar um tempo, porque eu preciso cuidar de mim. Não é só porque seu filho merece o seu respeito, mas você também merece se respeitar. E quando a gente entra numa relação assim, que desgasta dessa forma, né? Quando a gente precisa gritar com filhos, tem famílias que gritam o tempo todo, tem famílias que brigam o tempo todo. Isso é muito ruim. Isso faz mal
para nossa alma, para o nosso coração, para o nosso espírito, faz a gente vibrar numa frequência assim baixa, faz a gente ficar com o coração realmente destruído. E a gente não precisa disso. Então a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar do que sai de nós. Educar os nossos filhos é transbordar o que temos dentro de nós. Então a gente cuida do que tem dentro de nós para que quando a gente transborde amor, respeito. E eu sei, né? Eu falando assim, parece que é algo, Isabela, fala sério, né? Você tá falando isso aí porque você tá do outro lado. Não é bem assim. Claro, gente, exige esforço, né? Exige vontade, exige esforço. Então, se você tá aqui hoje ouvindo, se você parou, né? Entre tantas lives que tem, se você passar aí o dedinho, vai ter mais um monte. Entre tanto conteúdo que você pode encontrar, é porque você tá no seu caminho, você tá no seu processo. Então, a gente precisa entender, né? Primeiro, por que isso acontece com a gente? Às vezes, a gente tá tão entupida, a gente tá tão cheia, a gente tá tão de saco cheio, que a gente não sabe o que fazer com aquilo. E a primeira oportunidade que aparece é o nosso filho lá, que às vezes nem sabe. Sei lá, você fala, menino, não pega esse copo com água e leva até a sala porque você vai derrubar no corredor. Aí a criança vem correndo lá da cozinha pra sala, da varanda pra não sei onde, derruba a água toda. Aquilo ali, pronto, é o suficiente pra você transbordar aquela insatisfação, aquela frustração, aquela raiva que estava dentro de você. Então, a gente cuida do que é nosso, da nossa responsabilidade. Não é simplesmente apontar o dedo pra criança e falar, mas eu gritei porque você pediu, né? Hoje a minha filha, hoje não, foi ontem, ela tem 3 anos. Ela fica com uma babá. Ela chegou da babá, ela falou assim, né? Olha, eu fazendo fuxico. Não é fuxico não, gente, é só pra explicar uma coisinha pra vocês. Ela chegou falando assim, não foi da casa da babá, não, tô confundindo. Foi uma outra situação. Ela chegou falando que uma criança tinha levado um beliscão de um adulto. Mas como assim? O que aconteceu? Ela falou assim, a criança pediu. E quando ela falou que a criança pediu, ela quis dizer assim, que o adulto falou, você tá pedindo um beliscão. Porque às vezes a gente fala isso com a criança, né? Você tá pedindo um couro, você tá pedindo um beliscão, você tá pedindo ficar de castigo, você tá pedindo isso, você tá pedindo aquilo. A criança não tá pedindo nada disso. Às vezes a criança tá pedindo ajuda por meio do comportamento dela, né? Porque assim, o comportamento inadequado dos nossos filhos é uma solução que ele encontrou para uma necessidade que a gente não tá vendo. Às vezes os nossos filhos estão querendo que a gente olhe mais para eles, que a gente brinque mais. Criança quer tanto que os pais brinquem. Tanto que os pais brinquem. Às vezes assim, é uma felicidade da criança de poder ter os pais ali brincando. Ou olhando por ela, estando atento, com a atenção focada. Sabe aquela atenção da meditação que a gente foca dentro de nós? Às vezes a criança quer que os pais tenham essa atenção por um momento que seja com ela. E às vezes os pais não estão disponíveis. Eles acham que estão. Porque às vezes estão o dia todo em casa. Porque às vezes troca a roupa da criança, coloca a criança para tomar banho, ajuda a criança a escovar os dentes. Às vezes seu filho é adolescente, você deu para ele um celular. Ou você deixou ele jogar videogame. Ou às vezes, né, na hora da janta você pergunta pra ele como foi o dia dele. E aí você acha que você tá sendo presente, mas o filho é que sente. E os nossos filhos, eles se conectam muito com aquilo que a gente sente, sabe? Quando eles vêm ao mundo, eles pensam assim, que o amor de um filho, a lealdade de um filho em relação aos pais é tão grande, que eles pensam assim, nossa, eu amo tanto meus papais. Eu amo tanto, tanto, tanto que eu faço o que for preciso para ver eles felizes. E aí, às vezes o seu filho veio ao mundo, ele ainda é pequeno, e você tá com uma dor muito grande aí dentro de você. Talvez você nem tenha ainda consciência de que dor é essa, de onde veio essa dor, mas às vezes tem aí uma dor, né? Pode ser talvez de um filho que você já perdeu, um aborto. Pode ser talvez que você perdeu sua mamãe, seu papai. Pode ser talvez porque... sei lá, você está identificado com outras dores, está talvez ansiosa, depressiva, mas você tem uma dor aí dentro de você. Talvez você queria um outro amor e você casou com o pai do seu filho ou com a mãe do seu filho e você não está feliz com ele. E você está aí perdida aí, independente de qual é o problema, mas você tem uma dor. O seu filho, quando ele vem ao mundo, ele se identifica com essa dor. Ele percebe lá no fundo, nossa, a mamãe tá sofrendo, o papai tá sofrendo. Às vezes ele nem sabe o motivo, a maioria das vezes não. Mas aí ele fala, por amor a eles eu sofro no lugar, para que mamãe, para que o papai seja feliz. E aí a criança começa a pegar isso de nós, né, esses sentimentos, e ela começa a carregar por nós. Então os nossos filhos, eles têm um amor muito grande pelos pais.
E a gente, sem perceber isso, sem entender isso, também temos um amor muito grande, né? Enquanto crianças, enquanto pequenos, a gente também fez isso pelos nossos pais. E às vezes nós vamos adoecendo, sabe? A gente tá doente, a gente não cuida disso, os nossos filhos pegam a nossa doença, caminham, se tornam pais, os filhos deles pegam a doença deles e por aí vai. Então deixa eu ler aqui os comentários. Simone, eu respondi, né? A Carla, a maior parte de nós teve uma educação pautada quase que totalmente no bater. E era mesmo, né, Carla? Assim, muito natural, era o normal. Isso não era visto como algo desrespeitoso. Muito pelo contrário. Há alguns anos, né, o bater era a forma de você mostrar para o seu filho que você era autoridade e que o seu filho, você precisava bater no seu filho para mostrar para ele o caminho correto. Hoje a gente sabe que não é, né, com autoritarismo, é diferente de autoridade, mas não é com autoritarismo, não é punindo que a gente constrói conexão com os nossos filhos. E que é possível sim, né, os nossos filhos seguirem um bom caminho com uma educação mais positiva e mais respeitosa. E isso inevitavelmente tem resquícios, porém não determina o nosso comportamento. É isso mesmo, né? Não justifica, né, Carla? Não justifica. Pode até ser que muitas vezes a gente se comporte da forma que a gente comporte, levado por essas coisas, mas não justifica. A gente precisa cuidar de nós. A gente tá em outro tempo, né? A gente tá em 2020, então não justifica mais a gente fazer, mas meu pai e minha mãe me bateu, eu sobrevivi, então eu vou bater. Vou falar nada. A Carla colocou que ela tem uma menininha de 3 anos, que delícia. Chama atenção por vezes por meio de comportamentos inadequados, às vezes a criança, né, quando ela... O comportamento, né, Carla, inadequado é a forma dela de mostrar que algo não tá legal com ela, é só isso. Vanessa, sou viúva há 5 anos, meus filhos perderam um pai cedo. Meu neném de 45 dias, os outros hoje tinham 9 e 11 anos. Sinto muito. O que seus filhos precisam saber, Vanessa, é que eles têm um pai. Eles têm um pai. Seu marido se foi, talvez muito cedo, né? O pai das crianças se foi muito cedo. Eles eram crianças ainda. O seu bebê mal chegou a ter esse contato físico aí, conhecer o pai, né? Mas olha só, seus filhos têm um pai, tá? Mostre pra eles que eles têm um pai. Fale desse pai, fale das coisas legais desse pai. Dê um lugar pra esse pai no seu coração. Não deixe esse pai cair no esquecimento, porque seus filhos têm um pai, tá bom? Oi, Expedito Luque, você sempre tá aqui. Seja bem-vindo, tá? Bom, até aqui tá tudo ok, gente? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês vão colocando aí que eu vou continuar, tá bom? Eu gosto sempre de fazer um resuminho pra eu não esquecer as coisas que eu tenho que falar, porque às vezes eu vou emendando uma história na outra e pode acontecer de alguma coisa ficar pra trás. Bom, então vamos lá. Então, assim, a gente sempre entrega para os nossos filhos aquilo que tem dentro de nós, e às vezes os nossos filhos acabam enxergando uma área de nós, um lado de nós que é um lado muito obscuro. E assim, a gente precisa saber que os sentimentos, eles fazem parte, isso que a gente sente faz parte, sabe? Não tem muito como a gente mudar isso, não. Os sentimentos, eles vêm porque eles são sentimentos, né? Os sentimentos são naturais. Mas a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos, a como lidar com eles, ao que fazer com esses sentimentos. É isso que vai mostrar, sabe, o nosso caminho. Porque não tem como eu falar, nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou sentir tristeza, nunca mais vou gritar com meu filho. É a sua atitude, é o que você faz com aquilo que você sente. Então a gente precisa ficar sempre atento ao que a gente está sentindo, ao que a gente está pensando e ao que a gente está fazendo. Por exemplo, se seu filho tem um comportamento inadequado, você fala... vamos imaginar que seu filho começou a chorar. Aí você fala assim, esse menino tá querendo me irritar. Aí você pega o chinelo e fala, paf, vou dar motivo pra você ter... agora eu te dou motivo pra você chorar. Então você pensou que seu filho tava querendo te irritar. Às vezes a gente acha, né, que o comportamento inadequado dos nossos filhos é pessoal. E uma das coisas que eu acho que libera a gente, que deixa a gente mais livre, que deixa a gente mais
pronto para exercer a nossa maternidade, a nossa paternidade. É como se liberasse mesmo a gente de uma corrente e a gente saber que o comportamento inadequado não é pessoal. Nosso filho não tá fazendo aquilo porque ele quer irritar a gente. Para com isso. Seu filho tá tendo um comportamento inadequado porque ele não sabe como fazer diferente. Às vezes você não se enrosca todo porque você não sabe como fazer diferente. Por que você acha que seu filho então tem que saber a forma correta? Só porque ele é seu filho? Só porque você gostaria que fosse mais fácil? Não, não é assim, né? Os nossos filhos, eles se comportam da forma que comportam porque às vezes eles não sabem fazer diferente. Principalmente se a gente está cheio de problemas, se a gente não trabalha com resolução de problemas, se a gente não sabe resolver os nossos problemas, não adianta a gente achar que os nossos filhos vão saber. Porque para eles aprenderem, nós é que encorajamos eles, né? A aprender, a lidar com isso, a fazer diferente. Se a gente não encoraja, eles também não vão saber e vão ficar perdidos. Então a gente precisa cuidar, né? Tá sempre atento ao que a gente tá pensando, ao que a gente tá sentindo e ao que a gente tá fazendo. Se eu acho toda vez que meu filho tem um comportamento inadequado, que aquilo é pessoal, que ele fez pra me irritar, eu vou ficar realmente muito irritada com aquilo e muitas vezes eu vou buscar a punição, né? Pra tentar ensinar a ele como é que ele deve se comportar. E toda vez que eu achar que aquilo é pessoal, a irritação realmente vai tomar conta e isso cada vez mais vai me afastar do meu filho. Se você, né, às vezes a gente mora com os nossos filhos, a gente acha que isso é suficiente para ter vínculo, mas não é. Um vínculo, né, uma conexão com os nossos filhos é construída à base de uma educação respeitosa, de uma educação encorajadora, de uma educação positiva. Então, se a gente tem essa dificuldade, né, se a gente parte desse princípio primeiro de que o que os nossos filhos fazem é pessoal, a gente sempre vai ter muitas dificuldades para lidar com eles. Então, a gente cuida, né? Quando o meu filho faz isso, o que esse comportamento do meu filho desperta em mim? Por que eu me sinto tão irritada quando ele faz isso? Por que eu me sinto tão derrotada, tão brava quando ele faz isso? Então a gente precisa saber o porquê. O que eu penso quando ele se comporta daquela forma? Por que eu me sinto daquela forma? E por que eu ajo daquela forma? Quando a gente começa a pensar sobre isso, fica muito mais fácil. Se você quiser, por exemplo, você pode pegar uma planilhazinha ou um papel, pega uma folha de papel. Você anota lá comportamento, pode ser o seu ou do seu filho. Meu filho deixou o copo cair no chão. Aí você anota lá na hora o que você pensou, o que você sentiu e como você se comportou. Quando você faz isso, você vai tendo como se fosse um mapeamento de como você funciona. Porque aí você vai perceber, toda vez que meu filho faz esse tipo de comportamento, eu penso isso, então eu sinto aquilo e eu ajo de determinada forma. E isso te ajuda a ter clareza. Porque a gente precisa ter clareza na hora de educar. Muitas vezes eu percebo pais totalmente perdidos. Não sabem por que o filho faz aquilo, o que fazer quando o filho faz aquilo, o que eu sinto quando o meu filho faz aquilo. Por exemplo, eu já percebi, né, que quando eu tô com sono, muito sono, eu tô querendo dormir, fazer muito barulho pra mim, né? Se a minha filha tá agitada e eu tô cansada com sono, aquilo me deixa totalmente irritada. Então já aconteceu dias de eu falar com meu marido, olha, você cuida dela, você fica com ela que eu preciso ir dormir. Ou de eu falar, Preta, mamãe precisa descansar agora, por favor. Então, assim, aqui em casa a gente já sabe disso, né? Quando eu tô com sono, eu preciso descansar, eu tenho uma intolerância, assim, vamos dizer assim, para lidar com barulho, com gritaria. Então eu preciso cuidar disso, porque senão eu vou querer descontar nela. E aí não é justo, né? É uma necessidade minha de dormir, sim. Então sou eu que tenho que cuidar disso, né? Responsabilizar ela por isso. Então a gente cuida o tempo todo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e da forma como a gente se comporta, tá bom? Vamos lá nos comentários. Carla, por vezes acontece que ao bater falarmos que é pro bem e também porque amamos e com isso ensinamos que o amor e a violência estão interligados e isso tem causas profundas e terríveis e tem mesmo, né, Carla? A gente acha, né, por muito tempo se pensou isso, mas ainda existem muitos pais que pensam isso, né, que precisa bater para educar, que precisa gritar para educar. Mas para educar a gente precisa, sim, de firmeza, mas a gente precisa ser gentil, a gente precisa passar a acolher mais. E quando eu falo acolher, eu não tô falando só de acolher os sentimentos dos nossos filhos. A gente precisa primeiro acolher aquilo que tá dentro de nós, acolher a nós mesmos. Às vezes a gente levou o rótulo a vida inteira de ser muito bravo, de ser uma pessoa difícil de se relacionar.
A gente trouxe apelidos, às vezes, lá da nossa infância, mas a gente não é esse rótulo. Talvez por algum momento você é uma pessoa assim mais brava, que briga pelo que quer, mas você tem os seus momentos também de ser mais calma, de ser mais flexível, de ser mais tolerante. Às vezes você carregou o rótulo a vida toda de que você é coração de gelo, mas você tem também os seus momentos de conseguir acolher, de conseguir conversar e de conseguir abrir seu coração. Então a gente precisa entender também que aqueles rótulos que muitas vezes a gente ainda deixa carimbar em nós, né? A gente precisa deixar de lado. Tem uma historinha muito legal que eu gosto, não sei se vocês conhecem, que é Você é Especial, de Max Lucado, que fala dos adesivos, né? Que é assim, uma comunidade, né, de uns bonequinhos de madeira. E aí tem o carpinteiro que faz os bonequinhos. E que lá eles vivem tipo assim, eles carregam uma bolsa que tem ou estrelinhas ou bolinhas cinzas. Se a pessoa fez algo que não é legal, ela coloca lá logo uma bolinha cinza. Aí o outro viu que ele tem uma bolinha cinza, já cola a bolinha cinza naquela pessoa. Ou se eu fiz algo legal, alguém veio e colocou uma estrelinha em mim. E aí outro veio e já vai colocando estrelinha em mim. Então eu fico taxado pro resto da minha vida que eu só ganho estrelas. Enquanto o outro só fica taxado pro resto da vida que ele só consegue ganhar as bolinhas. Então a gente não pode deixar esses adesivos colarem em nós. A gente precisa cuidar, né, de nós mesmos. Então a gente precisa primeiro nos acolher essa emoção que vem quando dá vontade de gritar com os nossos filhos, lidar com isso para a gente conseguir cuidar do que é nosso e não despejar toda a nossa raiva, toda a nossa frustração, né, em cima dos pequenos. Vanessa, passei a gritar com eles depois dessa perda. Então cuida disso, Vanessa. Cuida disso, né? Foi um homem importante, vocês formaram uma família, ele tem um lugar no seu coração, cuida disso. Uai, não sei, Vanessa, pode ser que tenha a ver, né? Pode ser que tenha a ver. Pode ser que você sinta a raiva dele por ele ter te deixado, mas assim, não tem como eu dizer se é, sabe? Você tem as respostas para isso. Se você olhar bem fundo aí dentro de você, agora você pode pensar, né? Perdoar você mesma. Talvez você tenha raiva dele porque ele se foi, tem raiva de você porque você ficou. Porque não deve ser fácil, né? Perder o marido, o pai dos seus filhos, com uma criança de 45 dias, um de 6, um de 11, não é isso? Não deve ser fácil. Mas foi o destino dele, não tem como mais você mudar. Então, assim, concorda com o destino dele e faça algo de bom com o seu, tá bom? Já que você está mais um pouquinho aqui nesse mundo. Eliana, Vanessa colocou aqui palavras, tudo que eu falo. A Eliana colocou metáfora do avião. Coloque primeiramente a máscara em si, acolha-se para em seguida ajudar as nossas crianças ao redor. E justamente, Eliana, a gente primeiro cuida de nós. Aproveitando que você colocou aí essa palavra de crianças, eu lembrei de um outro tópico, né, que eu coloquei aqui pra gente conversar, que é, a gente precisa cuidar da nossa relação com os nossos pais. É uma chave pra gente conseguir exercer, né, com uma forma mais amável, né, e acolhedora conosco mesmo, a nossa maternidade e a nossa paternidade. Então a gente deixa de lado também aquela exigência, né, pelos nossos pais. Às vezes queríamos que eles não nos batessem, que eles nos acolhessem mais, que eles nos ouvissem mais, que às vezes a gente queria até que eles abraçassem mais, porque tem famílias que não têm esse toque, né? A minha família, meus pais, na minha família de origem, não tinha esse toque. Abraçar, né? O meu pai hoje é uma pessoa muito diferente, muito mais aberta. Ele se tornou assim depois que minha mãe faleceu. Porque na minha família era assim, minha mãe era responsável pela nossa educação, meu pai era responsável por colocar comida em casa, né? Por manter a casa. E eu acho que meu pai, assim, pra ele era desse jeito, sabe? Era mais tranquilo pra ele trabalhar. E depois que minha mãe faleceu, eu já era adulta, né? Mas eu acho que ele pensou, poxa, não dá mais pra eu ficar aqui nessa defensiva, eu vou ter que olhar mais pros meus filhos, conversar mais com eles. Então, assim, meu pai se transformou, sabe, Vanessa? Falando isso principalmente pra você. O meu pai, ele se tornou uma pessoa, vou dizer, uma pessoa melhor, mais amável, mais aberta. Ele se tornou. E isso foi depois da morte da minha mãe, porque eu acho que ele se permitiu. Ele viu que ele não tinha muita saída a não ser relacionar mais com os filhos de forma mais afetuosa. Mas a gente precisa, né, cuidar da nossa relação com os nossos pais, lembrando que eles deram o que era possível pra eles. Para eles, mesmo se seu pai bateu em você, talvez até te espancou, mas era o que ele dava conta. Para ele, naquele momento, tá doendo em mim, mas eu tô educando meu filho para uma vida melhor.
sabe? Então a gente precisa entender isso. Então a gente libera os nossos pais das expectativas nossas de que eles teriam que ser diferentes, de que eles teriam que ter feito diferente. A gente já recebeu tudo que eles tinham para nos dar. Enquanto adulto, sim. Uma criança, não. Uma criança não recebeu tudo que vocês têm para dar. A criança ainda tá assim, ó, com a mãozinha assim, recebendo. Depois que ela receber tudo, ela vai pro mundo e ela vai poder dar. Aí ela vai poder receber e dar, receber e dar. Fica assim, ó. Mas dos pais, a criança só recebe. Nós adultos já recebemos tudo. Então a gente agradece. Papai e mamãe, eu agradeço por tudo que vocês me deram. Agora eu tenho tudo. E quando a gente para de exigir dos nossos pais, fica mais leve pra gente. Porque olha só. Acompanhe. Se a gente tá exigindo dos nossos pais, dizendo que eles ainda não nos deram o suficiente, enquanto pai e mãe, a gente acaba exigindo de nós mesmos. Nossa, se a minha mãe não me abraçava, eu tenho que abraçar meu filho demais, porque eu senti muita falta, então meu filho também sente falta. Às vezes seu filho não tá sentindo falta de um abraço, a necessidade dele é outra. E aí ao invés de você olhar para a necessidade do seu filho, você tá olhando para a sua. Aí você tá olhando para a sua criança interior. Então a gente cuida da nossa relação com os nossos pais. Enquanto adultos a gente cuida da nossa criança interior, que é aquela criança que fomos um dia, sabe? Aquela criança pequena, que olhava para tudo, que sentia tudo, que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas se conectava com sentimentos, que sim, teve feridas, tem feridas ainda, então a gente cuida da nossa criança. A gente olha para nossa criança e fala, agora eu cuido de você. Claro que eu tô dizendo aqui o que é que faz, né? Mas pra gente chegar nesse processo, pra gente chegar nesse nível, é um processo, é um caminho. Então, não é simplesmente dizer. É a gente estar preparado, sentir, então conseguir dizer, então conseguir liberar. Mas, cuidar da nossa relação com os nossos pais, liberar os nossos pais das nossas expectativas e cuidar da nossa criança interior, sabendo que nós é que cuidamos da nossa criança, nós, enquanto adultos, é que cuidamos da nossa necessidade. É um caminho para a gente conseguir exercer a nossa maternidade, nossa paternidade, a nossa parentalidade, entregando, né, o que há de melhor em nós e fazendo o que é possível para nós e no nosso caminho aí de evolução, né? A gente tá nesse mundo é para evoluir, gente. É para evoluir. A gente não tem muita escolha, não. Evoluir. A Vanessa colocou: eu aceito a perda, é ruim sim, mas acho que eles deixaram de me respeitar depois disso e falo isso para eles. Perdeu o respeito depois da morte do pai. Fique segura. Ó, Vanessa, precisa trabalhar isso aí, tá bom? Precisa. Não vou conseguir te ajudar aqui na live, tá? Mas, aguarda aí, eu tenho algo pra dizer que talvez, quem sabe, te ajuda. Deixa eu só ficar de olho aqui nas horas, gente, tá? Então, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa pra eu falar. Então, eu falei dos rótulos, né? Que nós não somos os nossos rótulos, que a gente vai trazendo, assim, alguns traumas que a gente viveu na nossa infância, que a gente viveu na nossa adolescência, principalmente, né, gente? A infância e a adolescência nos marcam muito, mas que hoje, enquanto adultos, a gente já consegue lidar com isso. A gente já pode lidar. A gente não precisa mais ter aquele medo que a gente tinha quando a gente era tão pequeno. Hoje a gente já pode lidar. Então a gente cuida disso que tem dentro de nós, tá bom? E aí, às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, mas eu sou muito brava, eu sou brava mesmo, eu sou explosiva. Então, assim, ao invés de você brigar, né, com a sua forma de ser, que você é brava, que você é explosiva, muitas mães falam assim: Isabela, eu não tenho paciência. Tá, então faz assim, concorda que você não tem paciência, concorda com isso, aceita isso e aprende a lidar com essa impaciência, então. Como que eu posso fazer diferente, então? Como que eu percebo que eu tô ficando impaciente? Quais as sensações que eu tenho no meu corpo que eu tô ficando impaciente? Aí você começa a reconhecer como é que você tá ficando impaciente, aí você fala: poxa, se eu tô impaciente, deixa eu cuidar mais da minha relação aqui com meu filho, porque se ele fizer isso aqui, agora eu vou explodir. Eu não quero explodir, então peraí, deixa eu respirar. Deixa eu meditar, deixa eu tomar um copo d'água, deixa eu me trancar no meu quarto um pouquinho, deixa eu entrar pra dentro do banheiro, deixa eu ir lá cuidar das minhas plantinhas, deixa eu pisar na grama, deixa eu pisar descalço na terra, deixa eu fazer uma oração, deixa eu ir pro meu cantinho da calma que eu já criei na minha casa, ou deixa eu ir pra minha caixinha da calma que eu já criei na minha casa, deixa eu ler um livro, deixa eu cozinhar. Enfim, dá-se o tempo necessário para você retomar o seu estado, né, de equilíbrio, para você então conseguir se relacionar.
Então a gente precisa aprender os sinais que o nosso corpo dá. O nosso corpo dá sinais. Se você está começando a ter uma crise de ansiedade, perceba, o seu corpo te dá os sinais. Às vezes a gente quer fugir dos nossos sentimentos. E aí a gente pode chorar, porque o choro, ele alivia. E às vezes a gente não se permite chorar. Então a gente pode chorar, a gente pode conversar. Às vezes a gente grita para não entrar em contato com a emoção. A gente bate para não entrar em contato com a nossa emoção. Tem gente que tem crise de ansiedade por medo de entrar em contato com alguma emoção, que desmaia por medo de entrar em contato com alguma emoção. Não tem como fugir dos nossos sentimentos. A gente aprende a lidar com eles. Então aprenda a lidar com os seus também. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá. E aí, gente, então, enquanto adultos, a gente assume, né, a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. E a gente pode pensar que a gente pode pedir ajuda também, né, Vanessa? Eu tô vendo aí você pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Nem que seja para os seus filhos. Gente, tá difícil para mim. Vamos organizar aqui essa casa? Como que a gente vai fazer para dividir as tarefas da casa? Você tem mãe, você tem pai, de repente você pode pedir ajuda para eles. Você tem rede de apoio, de repente você pode pedir ajuda para eles. E para todos vocês que estão aqui, pede ajuda. Não é porque somos pais que a gente tem que suportar tudo. Às vezes tá pesado mesmo pra gente. E se acolher, né, cuidar daquilo que a gente sente é também pedir ajuda. Então, às vezes você pode pedir ajuda aí pelo que, sei lá, por algum momento, tá bom? Então a gente precisa cuidar das nossas relações com parceiros, com amigos, com o trabalho, porque assim a gente cuida da nossa relação também com os nossos filhos. E aí eles aprendem, né, que a gente precisa cuidar das nossas relações, que é saudável ter relações saudáveis. Então, você sempre tem a sua responsabilidade. Você sempre tem. Enquanto adulto, você sempre tem. Cuida da sua responsabilidade, não como culpa, não como chicote. Cuide daquilo que é de sua responsabilidade e lide com isso. Ah, eu errei, eu não queria ter feito isso, eu errei. Gente, tá, errou, concorda que errou, aceita que errou, pede desculpas e faz diferente, busca fazer diferente da próxima vez. Assume o que é da sua parte e da próxima vez você faz diferente. É assim que a gente lida. Ficar nos punindo, nos castigando não resolve. Aí os filhos aprendem isso, né? Que não pode errar, que tem que ser perfeito. Aí vai ter crise de ansiedade, aí vai ficar depressivo. Então não resolve. Problema a gente não cultiva, gente. A gente não fica plantando problema, não. A gente resolve, bola pra frente. Qual é o próximo? Vem que eu resolvo, bola pra frente. A gente evolui. A gente cuida daquilo que tem dentro de nós. A gente não fica parado na vida. Ai, minha vida tá ruim. Ok. Vamos então ver como que a gente pode modificar. A gente não merece menos que isso. A gente tem por merecimento ter uma vida boa, uma vida saudável, relações saudáveis. A gente merece. Você merece. Todo mundo merece. A gente só precisa saber que a gente merece. Porque às vezes a gente acha que não. Então, assim... tudo isso que eu falei, né, gente, isso é um processo, sabe? E o processo, ele leva tempo, então respeite o seu processo. Vai no seu tempo, mas caminhe, só não fique parado, mas faça algo por você. Fazendo algo por você, você com certeza estará fazendo também pelo seu filho. Às vezes os pais focam tanto nos filhos, né? Eu quero saber uma técnica, Isabela, o que eu preciso fazer quando o meu filho fizer isso? Gente, primeiro você cuida de você. Não é técnica que vai resolver sua vida. É você lidar com você mesma. E aí depois as técnicas ajudam sim. Mas primeiro é você que cuida de você. Tá bom? E aí, pra você que tá aqui, eu tenho um convite pra te fazer, né? Pra você priorizar a sua felicidade. E pensando nesse processo, pra quem quer dar, né, um passo a mais aí pra esse processo... Ai, Vanessa, que bom! Para você aí que tá aí nesse processo, que quer caminhar um pouquinho mais, que quer dar um passo a mais, eu tenho um convite, que é o programa Mães Conscientes. O programa Mães Conscientes é um grupo, né, que eu organizo, um grupo que acontece no WhatsApp de 21 dias, pra gente cuidar da nossa maternidade. Eu sei que às vezes a gente fica realmente muito perdida nisso tudo. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe como agir, o que fazer, o que falar, e que a gente sente culpa, que a gente pune a nós mesmos e acaba punindo também os nossos filhos. Eu sei que muitas vezes a gente se sente sufocada, né, na nossa maternidade.
Então, se você quer cuidar mais disso, né, tem o programa Mães Conscientes. São 21 dias, é um grupo de mães que acontece no WhatsApp durante 21 dias. Eu vou estar com vocês e vou ajudar vocês em todo esse processo de cuidar de vocês, de cuidar da sua relação com seus pais, de cuidar da sua criança interior. E aí sim que você vai começar a entender seu filho, a olhar para o seu filho, cuidar da sua relação com seu filho. Então, o grupo começa na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. As vagas são limitadas porque eu preciso, né, acompanhar vocês, responder uma a uma, ajudar cada uma com a sua dificuldade no que for possível. E o grupo, né, como são mães, acaba que uma vai ajudando a outra. É um grupo que ganha muita força. Tem aqui, né, nos meus destaques, se vocês quiserem ver, lá tem muitos depoimentos de mães que já participaram. Então a gente está na terceira turma e eu tenho certeza que esse grupo, esse programa, ele pode te ajudar muito. Mas você só venha se você realmente achar que faz sentido para você, que você tá pronta para dar mais um passo, que você tá pronta para caminhar mais um pouco. E lá a gente vai cuidar disso tudo. Então, se você sentiu chamado, aqui no link da bio do meu perfil tem o link para inscrição, ou então você pode me chamar no direct, tá bom? Para participar do grupo é R$ 97,00, são 21 dias, ok? A Eliana colocou, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é ter consciência das nossas limitações e buscar crescer emocionalmente para se estruturar. Perfeito! É isso mesmo, sabe, Eliana? A gente precisa saber que pra gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar de nós, a gente precisa estar bem, estar fortalecido, e assim a gente consegue. Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fez sentido pra vocês esse conteúdo? E aí, quem tiver ainda dúvidas sobre o programa, gente, Mães Conscientes, me manda lá no direct, que eu envio o material explicando tudo como funciona, tá? É bem tranquilo. Tem pessoas que falam, Isabela, que horas que é? Será que eu vou dar conta? Ó, eu envio o áudio com as instruções sempre pela manhã e aí você tem o dia todo para se organizar, tá bom? Então, assim, dá tempo, né? Dá tempo de fazer, dá tempo de organizar tudo, tá? É super tranquilo. Certo, Vanessa? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, gratidão, tá? Por vocês que estiveram aqui, que acompanharam, por dedicarem o seu tempo, por dedicarem um tempinho a mais no seu processo de transformação, no seu processo de autoconhecimento. Cuide sempre de você, porque é isso que vai fazer sentido na sua vida, tá? Um abraço, tchau, tchau. Quinta-feira agora tem live, tá? 1h da tarde, tá bom? Tchau, gente, bye, bye.